Olá! Hoje é dia de falar de Tess Gerritsen, continuar falando sobre ela, atualizando as minhas leituras e os livros que eu já comprei, dividindo nas 3 categorias que ela escreve. O que é isso? Ah, surpresa! Só queria lembrá-los de se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, porque ajuda bastante. E tem as redes sociais, os conteúdos são diferentes e eu espero que vocês gostem. Vamos a Tess Gerritsen. Vou começar com o livro que eu tô lendo atualmente, que faz parte da série Rizzoli e Isles, que eu me encantei. E o que eu recomendo fortemente é ler na ordem, porque isso faz você embarcar na história e conhecer os personagens de uma forma melhor, principalmente porque esses personagens eles vão crescendo ao longo do tempo, você acompanha a trajetória deles. Então tem que começar pelo cirurgião, como eu comecei, aí você vai para o dominador e estou lendo agora o pecador. No cirurgião, a gente tem uma narrativa difusa em 3 personagens principais. É a Rizzoli, que vai dar nome à série, mas ela não tem um peso tão forte assim nesse primeiro livro. A gente tem o Thomas Moore, que é também um investigador da mesma delegacia da Rizzoli, e uma das vítimas, que é uma médica cirurgiã, a Catherine. E aí, esse triângulo é super interessante. É essa divisão mesmo de narrativa, de foco. A gente vai ver as cenas acontecendo de acordo com a perspectiva de cada um deles. É muito interessante. Já no Dominador, a gente vai ter a Rizzoli mais presente. O foco é nela. Então a gente vai conhecer melhor essa personalidade que você foi introduzida no primeiro livro, mas você ainda não entendeu muito bem. Ela parece uma mulher muito defendida, porque trabalha com muitos homens, sem ficar se provando o tempo todo. Nesse segundo livro, você tem certeza disso, mas ela já tá numa posição melhor. O Thomas Moore, que era muito cativante, ele fica bem, não é nem em segundo plano, ele tá longe, até conversa com ela, mas fica mais distante. E a doutora Maura Iles entra na história, mas você mal conhece ela. No enredo do Dominador, a gente tem o primeiro serial killer apresentado lá no cirurgião, reaparecendo e tendo uma comunhão, uma simbiose com um outro serial killer. E aí a Rizzoli é bem foco central e tudo mais. Agora, passando para o pecador, o foco é a doutora Maura. Não é que a Rizzoli não aparece, ela aparece, mas ela tem um peso um pouquinho menor e dá mais protagonismo à legista. Você vai começar a conhecer a vida pessoal dela, o ex-marido aparece, e essa é Natal, muda um pouco, porque nos 2 primeiros livros, Boston está imerso num calor sufocante, cheio de moscas. E aí, nesse terceiro, mudou a estação, a gente está no inverno, uma neve bastante intensa. E o pecador, olha só onde o crime vai acontecer, dentro de um convento. É bem interessante, essa é a minha leitura atual. E a gente vê esses 2 pesos, Rizzoli e Iles, dividindo esse protagonismo, mas sem dúvida é o livro que introduz a doutora Maura Iles. Eu já passei da metade do Pecador, tá bem interessante. Ele não tem a intensidade que tem o primeiro e o segundo livro. O primeiro, o cirurgião, é de uma adrenalina que você vara a noite lendo. Então começa por ele, até para você entender essa construção dos personagens, a vida pregressa deles. É bem importante isso e porque é emocionante. Terminando o Pecador, eu já tenho aqui a sequência. É o dublê de corpo, é isso? Não dá para vocês lerem, né? Essa capa não dá leitura. É um desses livros vira-vira? Pois é. Dublê de corpo é a sequência do Pecador. Como eu comprei o livro, e é tipo bolso vira-vira, eu resolvi começar a ler. Deixa eu ver se é legal esse livro. Eu nem vi do que se tratava,
Nem sabia que era da Maura e da Rizzoli. Eu falei, deixa eu ler esse aqui. E li o prólogo. Gente, o prólogo me assustou tanto que eu parei de ler. E aí depois eu também percebi que fazia parte da sequência da Rizzoli e Aios. Então isso também me fez esperar a ordem certa. Mas teve esse outro fator. O prólogo, eu achei assustador. É uma história que começa com crianças, sabe? E é de uma maldade que aquilo, sabe, me deu até um mal-estar. Falei, não, deixa eu superar isso. Comecei a ler, deixa eu entrar na ordem certa, acho que também essa é a questão. E deixa eu me recuperar para ver se eu consigo encarar esse livro. Da Maura Aios e da Jane Rizzoli são 13 livros, se não me engano, eu tô no terceiro, então como vocês podem notar. Só que ela tem também os livros que são uma mistura mais clara de romance com suspense. Nessa linha, eu li esse aqui, ó, O Fio do Bisturi, que é bem nesse sentido, então não tem ligação com essas policiais, é uma outra história, são histórias independentes, mas que fazem essa misturinha. Nessa linha, eu comprei 2 livros em inglês, porque eu não consegui encontrá-los traduzidos, que foi o Chamado à Meia-Noite, que é o primeiro que aparece, é um dos primeiros que ela escreveu. Então tenho esse Call After Midnight para ler, depois viria esse, que eu já li, e tem também o Presumed Guilt, supostamente culpada, eu acho que assim, ele tem até uma tradução, eu acho que ele já foi lançado aqui no Brasil, mas faz algum tempo e eu não encontrei facilmente na Amazon para comprar, acho que essa é a questão. Então esses me interessam bastante, são essa misturinha de romance e suspense, que eu também já li outro, que foi A Forma da Noite, que é aquele de fantasma com hot. Mas eu comecei a ler a Tess Gerritsen por causa do Jardim de Ossos, que tá no meu livro Vira-Vira, mas eu li no Kindle mesmo, foi o primeiro e que me arrebatou. Ele é classificado, pelo menos na Wikipedia, como um romance que mistura com aspectos médicos. Então é o thriller médico, melhor dizendo. O thriller médico tem outros livros nessa categoria e eu acabei comprando outros. Por exemplo, eu tinha esquecido, tive que ir lá olhar. Vida Assistida, eu tenho também no Kindle esse livro para ler. Eu tenho outros, tenho Valsa Maldita, que eu acabei não falando, e tem outros que eu nem lembro o nome, mas que estão lá me esperando para leitura. Ou seja, 2025 começa como terminou 2024, com a minha obsessão por Tess Gerritsen. É uma leitura que eu super recomendo para quem gosta desse gênero que mistura o suspense, ou com o policial clássico, com aspectos médicos, ou com romance. Isso, na minha opinião, fica muito interessante, principalmente no que diz respeito ao romance, eu gosto bastante. E recomendo então. É isso, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.